Sejam todos bem-vindos ao Além das Palavras, aquela fofoquinha que aconteceu no meio do caminho dos nossos encontros das últimas segundas-feiras aqui. E eu falei, não, vamos fazer um extra. Vamos fazer um extra. Ali no grupo, eu perguntei para vocês, então aproveitando já que eu ia fazer a fofoca, eu já peguei e vamos falar sobre, né, voz certa, sua voz, sua expressão. Josi, eu te dei oi, Josi. Eu não sei se eu te dei oi, mas se eu não te dei oi, eu olhei para você, não sei se eu falei. Boa noite. E a fofoca eu vou deixar por último, é claro. Ai, ai. E eu perguntei para vocês ali no grupo, o que é a voz certa para vocês? Quando vocês escutam voz certa, ou além das palavras também, o que que vem para vocês? Se não tem uma resposta certa, não tinha resposta errada ou certa, né? Se vocês quiserem colocar aqui no chat para a gente explorar, eu acho bem legal, porque para mim foi tão óbvio, mas a gente, né, a gente acha que o que é para você é para o outro, e aí a gente vai olhando para coisas diferentes. Mas eu já tinha achado que esse ponto de vista de achar que a voz certa é só para pessoas que cantam, né? Tipo, a apresentação de palco, ela já tinha se dissipado um tanto, mas tem gente que eu reparei que não mais, não, que tem muita gente que ainda vê a voz certa como a apresentação de palco, tipo, cantar, sabe? E é muito sensacional porque ela começou assim. A Clarice colocou, vem como se soltar, aparecer na vida. Pra mim também. Tipo, subir no palco. O palco chama vida! E claro que daí, dependendo do que você faz, dependendo de onde você habita, vamos dizer assim, isso pode ser levado para dentro de um palco mesmo, né? Mas é impressionante como eu vejo realmente esse palco da vida. E é muito interessante que começou a Voz Certa assim, né? A Voz Certa começou com até o Gary, tem um vídeo famosíssimo, depois dando, deixa eu esqueci, ou se você tem facilidade de achar esse vídeo do YouTube, que é ele facilitando uma menina cantando, né, ao vivo, e a mudança que tem ali com as ferramentas no palco, tipo, ali, nos seus olhos, gente. Então, tem gente que já viu, tem gente que não viu. Depois se o Dan não me lembrar, alguém me lembra. Tipo, quem foi que ficou me lembrando, gente, de postar nossa gravação da semana do mês passado? Ai, ai, ai. A Clarice falou que já viu esse vídeo. Então, assim, realmente teve um início, mais ou menos, esse tipo de apresentação, mas foi se visto conforme foram vindo as classes de que era muito mais do que isso, de que era muito mais para se colocar ali, né? Para mim, a Mari coloca para mim vem de real pôr a voz no mundo. Sim, né? E é isso que é muito legal. Quantos de vocês estão realmente colocando a voz de vocês no mundo? Eu, Bianca, posso dizer que eu não estou 100% fazendo isso, né? Eu, eu sou culpada. Culpada! Mas, e quanto de vocês também se sentem, literal, brincadeiras à parte, mas sentem culpa por não estar colocando a voz de vocês no mundo? E isso a gente pode trazer como interpretação, vamos dizer assim, ou colocar em ação aquela consciência que fica vindo na sua cabeça, e vem a consciência e você não faz, e vem a consciência e você não faz, e vem a consciência e você não faz. Você fica, ai, depois eu olho, depois eu faço, depois eu vejo como é que isso funciona, para daí eu colocar no mundo. Ou muitas vezes tem que estar tudo perfeito, setadinho, bonitinho, que são só vozes da nossa cabeça sobre estar completamente certo, né? Todos os checklists certos para lançar alguma coisa ou para ser algo no mundo também. E o mais interessante disso é que o título já fala, né? A voz certa, para quem? Para quem? Para quem? Para você, né? Então, por isso que veio essa pergunta de e o que que é isso para vocês? Que não é sobre uma classe, né, exercícios. Eu gosto mais de falar, tipo, que são exercícios que a gente já fez, não foi só em classe, né? Já, tem gente que já fez com sessão,
que daí eu dou exercício pragmático para levar para a vida. Tem gente que já fez classe só as introduções, que são as classes mais curtinhas. Tem gente que já fez classe de um dia. Tem classe que fez de 3 dias. Tem gente que acessa energia e já muda alguma coisa, que eu até hoje eu vi, olha ali, a bonitinha tá no Além das Palavras, efetivamente não fez nada, mas já recebeu, já tá mudando o jeito que ela se coloca no mundo, o jeito que ela tá falando, e o que eu acho, assim, que ainda tem uma questão, assim, ela tava fazendo vídeos no Instagram, gente, uma pessoa que se diz tímida. Então, olha que sensacional ter essas ferramentas pragmáticas que vão fazer a gente, primeiro lugar, trazer essa verdade, né? Que esse certo não é de correto, maneira certa, senão você não vai dar certo. Esse certo é a sua verdade. Trazer a sua voz em verdade para você. Temos duas Clarice. E transbordar isso para o mundo. Oi, Regiane, também acho que eu não falei oi pra Regiane. Falei oi pra todo mundo. Gente, oi todo mundo pra quem eu não falei. Que agora eu já esqueci pra quem eu falei. Eu já tô frita cozida. Ah, a Clarice achou aí, ó, o vídeo do Gary, que ela colocou no nosso chat. Então, assim, olha quantas formas sensacionais a gente perceber isso dentro da gente e transbordar, né? E aí a gente fica muito assim também no como, né? Como, como, tá bom, quero acessar a minha voz, mas como? E não é no espaço da pergunta que a gente faz em Access Consciousness do como pode melhorar, por exemplo, né? A gente faz do como do tipo, me dê a resposta. Quem aí ainda não faz isso? Hã? Última classe, eu acho que eu tive, que eu fui presencial, eu acho. Não, eu já fiz essa pergunta online. Eu fiz assim, eu sei que como não é uma pergunta, mas como? Então a gente tem esse lugar, muitas vezes, ainda de, cara, eu sei que tem uma possibilidade diferente, que também é diferente do que a gente tinha antes dessas ferramentas, né? É um espaço também diferente, vamos reconhecer. Não é tão, assim, metal, né? Quanto era antes. Mas eu sei que tem uma possibilidade diferente. Eu sei que existe isso dentro de mim. Tá aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo assim. Tá aqui. E aí vem até aqui, daqui para e desce. E pum no estômago. Ou às vezes você sente isso com o corpo inteiro, tipo formigar os braços. Se você sabe que é alguma coisa que você pode falar, sei lá, numa reunião, num encontro com amigos, que você sabe alguma coisa. Você sabe quando vem aquele assunto? Eu sei isso. É de meu conhecimento também. Mas você prefere ficar quieta ou quieto, né? Do tipo, é melhor eu não gerar conflito. É melhor eu não falar, melhor falar no privado, melhor depois eu vejo, né? Isso são expressões de que a gente sabe algo dentro da gente, a gente tem uma verdade dentro da gente, mas tem alguma coisa que não deixa isso sair. E o que vocês percebem aqui, falem pra mim, o que que é isso pra vocês? Assim, se tem alguém que não passou por isso, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu já, e já bastante, durante a minha vida, até eu achar ali a minha voz também, dentro da minha primeira classe de A Voz Certa pra Você, eu deixo esse meu vídeo postado, ele tá no meu feed do Instagram, pra vocês verem o que que era a Bianca antes de acessar essa ferramenta, né? Que foi lá no meu início de Axis, porque até então meu trabalho não precisava que eu tivesse as minhas vitrines, que eu chamo, né? E hoje eu assumo que eu preciso das vitrines também. Eu tenho muita gente que chega aqui de boca a boca. E eu até pergunto para vocês, como que vocês chegaram aqui, por exemplo, né? Então tem provavelmente várias pessoas que chegaram aqui de diferentes formas. Então são expressões da minha voz que conecta, que engaja com vocês, com as pessoas que vão acessar esse vídeo no futuro também, de formas diferentes. Uma coisa que eu não fiz, porque daí a gente sabe que a gente sobe isso aqui aonde? No YouTube, né? E aí, é uma forma de a gente perceber que existe uma verdade dentro da gente.
e que essa voz, ela tá aí. A gente pode não externalizá-la, a gente pode não escutá-la muitas vezes, a gente pode escolher várias coisas em relação a isso, mas ela existe. Ela existe. A voz do seu corpo existe também, né? Eu gosto muito de fazer uma coisa, uma relação bem básica, vamos dizer assim. A gente, além dessa voz que vos fala, a gente tem uma voz corporal. A gente tem não só essa expressão, como a gente se veste, como a gente tem a postura, tem essa primeira impressão que as pessoas ficam que ela existe. A gente pode falar, ah, não existe. Existe, né? Ah, comigo não existe. De alguma forma existe. Mas eu também estou trazendo aqui a consciência que a gente tem por trás disso como expressão corporal, né? São as habilidades que o nosso corpo tem de ter essa primeira impressão, mas também ter uma expressão energética por trás disso. E a gente cai aqui sempre no nosso além das palavras, a gente vai colocar também o além do corpo, né? Que ele também fala. Mas em primeiro lugar, ele fala com você e depois ele também vai interagir com o todo. Então, tudo parte da onde, gente? Tudo parte desse ser aqui, ó, desse ser com esse corpo que escolheu estar aqui, parte daqui. As nossas escolhas que vão transitar para isso. E que é meio chato às vezes de escutar, né? Eu acho que a primeira vez que eu escutei isso, eu queria mandar a pessoa, ó, pi, você escolheu tudo. Escolhi nada. Você tá louco? No inconsciente ou no consciente, você escolheu. Ai, mas eu era um bebê. É, a gente consegue ter a percepção energética na barriga da mãe. A gente consegue escutar, a gente consegue colocar já a memória no nosso, nas nossas moléculas, no nosso DNAzinho, a partir do momento que virou ali um bebezinho, né? Que vai ser esse ser escolhendo neste segundo o corpo também que ele vai ter. Então, a gente escolheu, e quando a gente para de olhar, né? A gente escolheu até antes de vir o pai e a mãe. Isso é verdade. Vamos até antes disso. Né? E vamos antes. Já escutaram histórias de mulheres, por exemplo, que tipo, eu já sabia que meu filho estava por aqui depois que achou o parceiro e acabou engravidando e tudo mais? Então temos histórias jogadas pelo mundo sobre esse tipo de coisa. E sobre a memória que tem desde a barriga que você escolheu vir para cá. E isso é sensacional, tá? Vamos parar de olhar isso como uma coisa de por quê? Eu sei, a gente teve as nossas dores, a gente colocou a nossa voz, tem memórias do corpo também que mantém essa falta de voz, vamos dizer assim. Vou colocar falta de voz, não, vou colocar falta de escuta. Porque fala, né? Então a gente pode colocar a falta de escuta do nosso corpo, a falta de fala do nosso ser. Mas a gente simplesmente tem isso. E isso é um presente. Escolher estar aqui é um presente. Eu sei que muitas vezes a gente comprou, acreditou, tem as crenças, os traumas, tem um tanto de coisas que a gente passou na nossa vida, mas que a nosso estado natural é ser esse fluxo contínuo, expansivo e a expressão da vida. E a expressão da vida vem sim com a nossa voz, vem sim com o nosso corpo e com a energia. Sabe, vocês não, já conheceram alguém que era quietinho, não falava tanto? Eu conheci eu, por exemplo. Mas que mesmo quieto as pessoas queriam saber quem era aquela pessoa. Então não abriu a boca. Tipo, sabe, tem uma pessoa ali que é. Ou que eu gosto de pedir bastante também, né? Ai, cadê as pessoas gostosas para ficar do meu lado? Que não tem uma explicação clara, é só uma pessoa gostosa de estar do lado. Isso tudo é voz, isso é além das palavras, é além da expressão do seu corpo. Agora, vou trazer assim, desde lá da manhãzinha que a gente estava no mantra, uma coisa aqui. Só deixa eu ler o que as amoras escreveram. Eu, na noite que engravidei, senti, tô grávida, e de menino e foi. Viu? A gente é consciente. A gente pode escutar a consciência ou não,
mas a gente é consciente. Tipo, e é muito interessante. Ah, mas isso não acontece com todo mundo. Não, tem pessoas que desenvolvem as habilidades mais do que outras em determinada área ou coisa, né? Mas todos nós temos essa capacidade. Veio no nosso drive, vamos dizer assim. Veio embutido de perceber as coisas assim. Você pode não ter percebido a gravidez, mas sabe quando você fala assim, tipo, sabia que aquela pessoa ia estar ali? Ou eu sabia que eu ia cruzar com ela na rua? Ou eu sabia que isso ia acontecer? É a sua habilidade de escutar algo, é a sua habilidade de perceber algo, é a sua habilidade de estar presente com alguma coisa te falando. Mas a maioria das pessoas, a maioria das vezes, deixa só passar isso como um flash na cabeça, né? Por exemplo, eu tinha que virar para a direita, eu sabia que eu tinha que virar para a direita, eu virei para a esquerda. Daí você teve todo um rebuliço ali na sua esquerda, daí você fala, porra, passou por um segundinho, assim, um microsegundo. Metade de um segundo, vai para direita. E você falou, "Ah, sabia que era para ir para direita." Alguém já passou por isso? Então, não estou contando situações cabulosas, são coisas que acontecem no dia a dia de muitas pessoas. Parafraseando aquele livro O Corpo Fala, o corpo também tem a sua voz, Bianca? Ah, tem. No meu interessante ponto de vista, o meu corpo fala ainda muito mais que eu. Você pensa no negócio? Débora, você me conhece há bilhões de anos. Você já pensou um corpo que fala mais do que eu? E é sensacional. Principalmente quando eu escolho silenciar na elegância na elegância do silêncio, né? Que é o quê? Eu parar conscientemente para me ouvir, ou parar conscientemente para o outro falar, ou parar conscientemente. Aí a gente pode abrir um leque de coisas, que esse assunto veio de novo, né, Priscila, sobre o, tipo, negociação, blá blá blá. Mas isso é outro assunto que eu não vou falar hoje, que eu nem lembro onde eu falei, senão eu ia falar. Assistam que eu já falei disso. Eu nem imaginava que ia conhecer o Axis. Então, a gente vem com isso. Isso é o nosso natural. E sobre o áudio que eu falei até no mantra que eu escutei do Dan, né, ontem, eu acho que ele liberou, foi na sexta-feira pra gente. Alguma coisa, mas a criatura aqui só escutou ontem. Tem essa parte que eu achei sensacional, né? Consciência, a escolha de estar consciência, de estar consciente e de nos escolher, isso é, isso é nosso. A consciência existe. Access são ferramentas para acessar mais consciência. O Access, ele é uma das trilhões de ferramentas, né? E dentro do Access tem mais 400 bilhões, né? Vamos combinar. De ferramentas para você estar mais presente com a sua vida, para você estar mais com a verdade que deveria ser uma coisa natural. É uma coisa natural. A gente só entope de coisas ao redor disso, né? Então, eu acho sensacional você trazer isso, tipo, ah, eu já fazia isso antes de Access. Sim, porque nós somos conscientes. A gente escolhe não olhar às vezes para isso. De novo, essa Bianca escolhe. Gente, a gente em algum momento escolheu fazer o quê, né? A gente pode fazer o quê agora? Escolher diferente. Porque se você escolher um dia alguma coisa, você pode escolher de novo, certo? Você não perdeu esse poder, tá? Então, assim, é, a gente é muito simples o nosso fluxo. Muito simples. A gente só, tipo, é como se fosse um rio. Ele é fluxo. Fluxo, 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 fluxo. A gente é assim, a gente é unidade, a gente é comunhão, a gente é todas as energias, isso inclui, a gente é abundante, a gente é alegre, a gente tem todas as energias. A gente só escolhe aquelas que a gente quer colocar na nossa vida. E assim, algumas coisas acontecem que a gente às vezes vai lá e coloca um tampão nesse fluxo. Então, eu pergunto quantos tampões que você já colocou? Não só na sua vida, mas como a sua expressão de vida, como a sua expressão de subir no palco da sua vida e ser você. Pô, a gente fez, e ok, maravilha.
Para a gente ir para os nossos instintos, a gente fez o que era necessário com o que a gente tinha naquele momento. Nessa cabeça pensante, né? O quê? Mas a gente tem uma coisa tão mais grandiosa que a gente pode transbordar para essa cabeça oca pensante. A gente sabe, é só a gente começar a reparar nos pequenos detalhes da nossa vida, o quanto que a gente tem esse saber dentro de nós e que muitas vezes, por algum motivo, a gente decidiu se calar ou não escutar. E aí vem com várias expressões também. O corpo muitas vezes fala com o quê? Dor, mas é fala, é a linguagem, é uma linguagem, né? Então, sim. Ah, que legal isso. Esses dias um cliente me chamou de gostosa e percebi muito que era por ser uma energia gostosa. Fiquei me achando sensacional. E é muito legal você não ter ido pro errado disso. Achei muito sensacional. Porque eu falo isso, vocês já me escutaram, né? Pessoas gostosas, essa pessoa gostosa na minha vida. Que legal isso. Vamos ter mais disso no mundo. A Débora falou: corpo tagarela. Fala direito. Às vezes dedo duro. Ah, meu corpo não é dedo duro, gente. Pelo amor. Quem não tem um corpo dedo duro aqui? Por isso que eu falo que tem coisa que é além das palavras. Meu amor, aquele momento que eu falo, vou ficar quieta, mas assim, consciente, porque não vai criar mais. Se eu falar, não vai levar a um ponto que vai ser legal e a gente anda mais, né? Vamos ir mais para frente se eu abrir a minha boca. Mas daí pensa na Bianca calando a boca. Vou ficar quieta. Aí a sobrancelha ergue. Claramente eu faço aquela cara de estou ficando quieta de propósito, né? E é isso. Meu corpo é muito fofoqueiro. Muito fofoqueiro. Cadê? Entrega o que não queremos saber. Ah, e tem essa parte também. Aquilo que você não quer olhar, aquilo que você. Gente, que toca. Sabe quando vem, tipo, o rio de novo, né? Aí chove e tem a tromba da. É tromba da água que chama, né? Que daí vem algumas consciências que vem com uma tromba da água, né? Você querendo ou não, meu amor, eu vou passar com um fluxo muito mais intenso. Só que às vezes isso se requer pra gente escutar, finalmente. E tem gente que nem assim escuta, né? Mas tá tudo bem. Aí cada um faz o que quer da vida, né? Com o corpo que tem. Mas sim, o corpo fala a todo momento com a gente. Só que a gente só escuta quando vai para o julgamento negativo, que é um julgamento. Quando é uma coisa que é para te expandir mais, a gente tende, tá? Claro que cada um aqui tem uma percepção diferente disso. Ah, não escuta tanto. Não, quantas vezes já falei para vocês que em uma área da minha vida, assim como todos nós, Bianca também tem áreas da vida que ela faz lá, 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 né? As minhas costas travou. O que que eu, a última vez que travou que eu fui parar, a penúltima vez. Porque esse ano eu consegui fazer isso de novo. E escolhas interessantes. A penúltima vez que eu tive a consciência, né? Foi muito interessante quando eu estava lá na UTI. Foi muito claro para mim, porque eu acho que eu tive que silenciar, tava sem celular, sem nada, né? Sabe situações que você cria para você se escutar? Então acontece. E ali eu percebi, meu corpo não tá errado, ele só tá falando a linguagem que eu vou escutar. Porque ele já tinha tentado, ou a consciência, o meu, né, a minha consciência, o meu perceber das coisas, já tinha passado inúmeras vezes algumas coisas, que é esse flash do vou virar para a esquerda, mas eu sabia que era para a direita, sabe esse flash? Já tinha passado várias vezes. Só que isso era como se ele estivesse falando alemão comigo. Então eu escutava, vamos dizer assim, por um segundo, mas não dava bola porque eu não entendia ou não queria entender, vamos dizer assim. Até que teve uma situação que ele falou: beleza, vou falar a sua língua, vou falar a sua língua, gatinha. Vamos além das palavras, que nem palavras vai ter. E aí me deu uma, travei minhas costas, e isso é o seu corpo falando com você.
E a sua expressão corporal, a gente está vindo de dentro, certo? A sua expressão corporal, ela também vai falar com os outros. É um tipo de engajamento com as pessoas na vida. Claro, pode ter uma pessoa em 1 milhão que isso não funciona, mas eu hoje demorei para pegar essa consciência. E foi com o Andrew Gardella, por um acaso, tem até, acho que tem. Ah, não, eu acho que é um grupo fechado que tem. Quem tá nesse grupo do S, ele fez um Zoom gratuito comigo e ele falou isso. Eu falei, né? A gente fica lutando com essa realidade. O que eu quero trazer para essa realidade, para quem não tem esse linguajar, é o nosso dia a dia que a gente é condicionado a viver de uma forma e você sempre está sendo o efeito disso. Ah, o mundo é assim mesmo, é assim que acontece, é assim que funciona, né? E você vai se encaixotando nisso. A gente fala, esta é a realidade. Por quê? Porque você pode criar o quê? A sua realidade. Mas por muito tempo eu ficava, eu não sei mais transitar. Eu conheci ferramentas e pessoas, né, que fez isso ser uma realidade, né? Eu conheci pessoas e uma vida que não encaixa mais, parece, com as pessoas, sabe, do dia a dia, outras formas de pensar, vamos dizer assim, outras formas de receber. Mas eu virei, tipo, tem alguma coisa esquisita nesse trem, né? E quando o Andrew Gardella me perguntou, você está dentro dessa realidade ou essa realidade está dentro de você? Ali eu pude me ver o quanto eu estava fazendo o meu corpo e a mim mesma pequenininha. Porque eu teria que me separar e ficar num lugar aqui. Tudo bem, achava outra, tem outras pessoas aqui. Mas nós somos quanto? 1% da população? Nem isso. Tudo bem que a Access Consciousness está no mundo inteiro, né? Tudo bem que tem outras ferramentas também de consciência que tem no mundo inteiro. Mas de 8 bilhões de pessoas, quantas pessoas estão vendo isso aqui que a gente está vendo? Não é para todos. É uma pequena porcentagem. Então eu tinha que me fazer pequenininha diante disso que eu julgava que era muito maior. Vocês viram a conta que eu fiz, né? E isso aqui estava, tipo, não funcionando tão bem. E se eu estou trabalhando para consciência, para pessoas terem as suas vozes no mundo, se eu desejo colocar mais dias no mundo, eu vou ficar aqui. Ah, já sei. Vocês pensaram, não, você tem que ficar aqui. Não, eu sou tão grandiosa. E foi, ó, eu fiz assim, lembro direitinho o vídeo fazendo tipo, é tudo! Nós somos tão grandiosos que isso tá dentro da gente, não a gente dentro de alguma coisa. Que você é o criador da realidade. E as outras pessoas também que, não olham para os mesmos lados que a gente, também são criadores das realidades deles. E quando a gente começa a reconhecer isso, a gente começa a parar de se julgar tanto. E aí, sabe o que acontece quando a gente se julga tanto? Porque as pessoas não colocam tanto a sua voz no mundo? Porque a gente começa a viver uma verdade, que é o riozinho do jeitinho que é. Aí, falei 300 coisas que eu não vim falar. Mas tem a ver. Estava eu escutando o áudio de Dr. Dan Here, que foi enviado, e uma das coisas, tem várias coisas, assim, foi tipo, sabe aqueles áudios que você escuta que é um eita atrás de outro, do tipo, ah, é verdade, atrás do outro? Foi esse. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui é, tan, 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 vou ler a Clarice. Percebo que meu corpo está me mostrando algo com as crises de asma frequentes que eu estou tendo. Como posso ter mais facilidade de ter clareza com essa informação? Eu me pergunto o quanto que você verdadeiramente escolhe mudar. E aí eu vou dizer, dando os exemplos sobre o escutar. Que, vamos lá, voz não é só falar, se expressar para fora. Também é isso dentro. O além das palavras é dentro também. É, em primeiro lugar, você se escutar. Só que a gente tem tantas informações externas
que a gente não para um segundo para se escutar, ou para escutar o corpo, né? Então, assim, quando a gente faz uma pergunta ou escolhe, vamos lá, eu escolhi alguma coisa diferente, eu fiz escolhas que me trouxeram até aqui, não sou muito grata, porque senão eu não estaria aqui, né? Por exemplo, se eu não tivesse escolhido voltar para o Brasil, provavelmente eu não tinha conhecido, e tudo que aconteceu aqui depois disso, eu não teria conhecido Access Consciousness e a constelação sistêmica, provavelmente. Provavelmente ia continuar, tipo, dando uma remadinha de cada vez dentro da consciência, e algo aconteceu que foi um chablau. Conheci essas ferramentas. E acredito que muitas pessoas aqui, e que vão nos escutar no futuro, começaram o seu processo de autoconhecimento por causa de um chablau, que é a linguagem que é escutada, né? Ainda. Mas podemos mudar isso. Agora, quando a gente faz uma pergunta, como a gente pede algo, escolhe alguma coisa de diferente, você ainda está vibrando em algum lugar na sua escolha do passado, né? Eu queria muito que fosse algumas áreas da minha vida, algumas coisas da minha vida foi assim, tipo, escolhi, não, minutos mudou. Mas tem muitas coisas que não, que foi uma escolha atrás de outra escolha, atrás de outra escolha, e mantendo essa escolha, e mantendo essa escolha. Então, tem muitas vezes que a gente escolhe algo, você ainda tá, muito obrigada, Dan, você ainda tá, ainda, tipo, trocando o rádio, assim, sabe? Tipo, então tem coisas que ainda vão vir com a sua questão anterior, né? Então eu percebo muito disso. E o que um dia, sabe aquela Bianca que eu falo que é a outra, a Bianca que se escuta, que se observa? Sim, tem uma, não é outra, né, gente? Sou eu mesma, mas eu falo que é tipo, tem essa falante aqui, mas sempre tem uma consciência aqui, assim, observando, né? É, essa Bianca olhou e falou: Caraca, foi aí onde eu tive essa consciência. É verdade, eu ainda não escolhi todos os pontos que me levaria a atualizar ou mudar algo na minha vida instantaneamente. Assim, por exemplo, como a asma, assim como, por exemplo, minha dor na coluna, ou situação financeira, ou fazer algo que não sei o quê. Cada um aí tem a sua questão, certo? Vai ainda vir a situação, ou do tipo, não vou fazer mais nada para todo mundo. Aí chega alguém e pergunta de novo: Você pode fazer isso comigo? Mas eu escolhi não fazer tudo para todo mundo. Você pode se julgar, né? Tipo, que droga, tá acontecendo de novo. Ou você pode simplesmente olhar que isso é um grande presente. Porque daí é essa hora que a escolha, atrás de escolha, atrás de escolha, vai aparecer o bichinho aqui, ó. E aí você pode reagir e resistir. Você pode não se escutar. Você pode deixar, sabe, de novo aquele vai para a direita, passar rapidinho e não escutar a sua voz, escutar você, escutar as suas escolhas, que é sobre essa demanda de escolher atrás de escolha. E falar: Ah, veio aqui de novo, ó. Dessa vez eu não escolho. Eu vou escolher outra coisa. E aí a gente tem ferramentas, né? Aí de Access Consciousness, você que está nos assistindo no futuro no YouTube, você hiper pode me perguntar sobre quais são essas ferramentas que eu falo para você, mas vai vir aqui de novo, porque tá limpando, você ainda em algum lugar, porque uma coisa que acontece com você nem não é só, não é linear, né? Ela tem várias questões. Então essa disposição de escolher, escolher de novo, escolher de novo, escolher de novo, escolher de novo. Porque vai vir ainda. Você ainda tem um ponto de vista em algum ângulo do negócio. E aí vai vir de novo alguma coisa. Você vai olhar para ele, vai usar a nossa linda, maravilhosa ferramenta e vai fazer o quê? Eu não escolho de novo. Então, é uma postura que você vai utilizar para você a cada vez que isso aparecer de novo na sua vida. E aí é a escolha. Eu vou fazer o que se requer, a demanda, para que isso. Não, isso em si, tipo, isso é febre, né? Mas a causa disso, os meus pontos de vista sobre isso. Então, para o que que eu tenho que olhar, com quem eu tenho que falar, qual é o POD/POC aí, qual é o enunciado declarador que eu tenho que fazer. Mas não é só enunciado declarador, porque nenhum enunciado declarador, nenhuma pergunta vai mudar a sua escolha.
Você pode fazer 300 bilhões de vezes, né? Tipo, vamos lá, limpei, ó, sumiu. Aí vem aqui, aparece de novo assim, ó. Você não escolhe diferente, nada vai substituir a sua escolha. Aí você vai fazer de novo, pode pôr. Aí vai aparecer, porque o ponto de vista tá lá limpando, beleza. Tá mudando os padrões de crença, não. Mas tem um outro ângulo, daí vem aqui de novo, é febre. A febre não vem só por gripe, por exemplo, né? Tem febres que vêm por diversas formas. Então vai vir outra vez. Você tem que virar, eu não escolho isso de novo, ou eu escolho tal coisa. Isso não é congruente, eu não vou escolher. Então é uma coisa de presença, mesmo sendo uma questão de crise de asma. Porque qual é o ponto de vista que está por trás disso? Eu não sei se eu fui clara. E isso está muito ligado a sobre você ter clareza e se escutar. Porque muitas vezes é uma escolha que não tem nada a ver com isso. Mas de você escolher isso, você escolhe vida, respirar, estar ativa. E aí, do nada, quando você vê, não tem mais asma. É que nem eu passei quase 2 anos sem alguma coisa acontecer com a minha coluna. Porque foram escolhas que não tem nada a ver com a coluna em si, mas congruentes com uma vida diferente. Mas a gente vem de novo o quê? Na casquinha de ovo que eu brinco, né? Que é onde o passarinho bica para colocar o pescoço para fora, para se colocar no mundo de novo, né? Então tem vezes que vai vir, você acha que é a mesma situação, mas não é a mesma questão, mas parece que é. E aí, de novo, é um lugar onde, vamos combinar, se você fosse falar comigo e você fosse fazer alguma coisa para eu te escutar, porque eu não tô te escutando, o que que você faria comigo? Foi a coisa que eu menos gosto na face da Terra, porque a minha coluna trave. Então eu vou fazer o quê? Não, uiva, oiê. Então é a mesma linguagem, mas não necessariamente a mesma coisa. Então isso é um processo de expansão e é sensacional, porque ali né, 3 anos atrás, 3 anos atrás, vai ter que alguém tá com o microfone aberto, que eu não tô enxergando. Então, há 3 anos atrás, foi o que eu tive, assim, muita clareza. Eu não vou me julgar mais. Não vou me julgar mais por conta disso. Eu vou escolher alguma coisa de diferente, né? E isso vem de se escutar. Viu como? Como eu não tô sabendo o que eu tô fazendo. Aqui, consegui. Sei lá o que que eu fiz, agora eu não tô vendo a carinha de vocês. Agora eu tô, de novo. Só de algumas pessoas. Então, é uma escolha diária de mudar. Só que daí eu não tô vendo chat. Aí. Então, isso tudo tem muito com. Eu tô te mutando, Amanda. Primeiro que eu não tô escutando o que você tá falando. E eu não sei se você tá falando comigo. Gente, eu não tô achando os botões hoje nesse negócio. Ai, obrigada. Eu sou. Depois do banho nele. A minha internet tá travando? Vocês estão me escutando ainda? Dei-me sinal de vida. Sim, então fechou. Tenho 15 minutos ainda. Então, com o áudio, voltando pro assunto de Dr. Denguir, ele tava falando. Peraí. Olha isso. Eu vou falar sim. Você é doido? Você viu, ó, me desviei, tossi, eu vou falar disso. Sei lá o que tá com quem pertence. Isso, ó, vá pra lá. É muito sensacional de que ele estava falando sobre essas questões corporais, né? Em resumo aqui também. Ele estava falando as questões de que muitas pessoas estão tendo intensidades no corpo e que há um tempo atrás eles perceberam que
quando tinha uma jogada de consciência bem grande, muitas pessoas começavam a sentir essas questões no corpo, como se tivesse alguma coisa que não deixasse ir mais para, né? Não deixasse expandir mais a consciência coletiva, tá, gente? Não só nossa. Mas muitas vezes a gente está consciente dessa mudança de paradigma mesmo coletivo. E aí, eu olhando assim, ele foi muito pro lado do o quanto que. É, então, Giuseppe. O quanto que. O quanto que a gente tem um passo atrás disso também. Né? Que para a gente não escolher mais consciência, estar mais presente na nossa vida, realmente escolher a nossa verdade, a leveza e escolher as ferramentas e tudo mais, né? A gente tem que olhar para um lugar. Ah, eu escrevi essa frase que eu vou terminar, prometo para vocês, decido em breve. Eu coloquei um você não escolhe a sua voz. Então vamos lá, todo mundo. Por que que você não escolhe a sua voz? Você não escolhe a sua voz porque, em primeiro lugar, você não escolhe você. Você escolhe todo mundo, todas as coisas. Você palpa toda a obra. Você vai lá, você faz o que tem que fazer pros outros. Mas você não escolhe por você. Você não escolhe por seu corpo. Porque assim, eu falo assim, o que que as pessoas têm tanta resistência da voz certa pra você? Eu falei, caraca, quando eu tava escutando o Den, gente, tem um passo atrás aí. Porque pra você colocar uma expressão no mundo e ser além das palavras com isso, e que aí eu falei que acabou que teve o assunto congruente com o que eu ia trazer de qualquer forma, é se escutar, é escolher. Sabe esse negócio de vai vir coisas, eu vou me escolher. Vai vir, eu vou me escolher. Vai vir outra questão, eu vou me escolher. Isso está sendo um exercício tão massivo, parece que do nada eu tava pegando um pezinho, vai, de 10 quilos e colocaram um de 60 do nada, assim. Não é que eu não consiga, mas parece que esse senso de me escolher, me escolher, me escolher, parece estar quebrando essa casquinha. Então, caraca, porque as pessoas não escolhem ter a voz delas? E, gente, a voz não é só falar de novo. Às vezes é dançar sozinho em casa. Tem muita gente que não faz isso, mas adoraria. É voltar a desenhar, mas eu fazia quando eu era criança, né? Não, é sua expressão. Ah, eu gosto de tomar chuva. Por que que raio você não toma chuva? Porque você não se escolhe. Você não escolhe as pequenas coisas que estão na sua vida ali na tua frente. Porque você está muito mais preocupado em olhar o que o outro está escolhendo, ou como você vai fazer para o outro ver alguma coisa, e o outro isso, o outro aquilo. Mas a gente não está se escolhendo todos os dias. Jesus, Bianca, o que que é isso? É olhar simplesmente para a vida que você sabe que é possível, mas não vida do tipo, o meu carro, minha casa, não sei o quê. Isso vai ser uma consequência de você escolher o seu ser por si só, a verdade dele, o seu corpo por si só, que é a verdade dele. E aí, vocês viram, eu comecei mansinha de manhã no mantra, né? Como a gente pode se escolher hoje? Quem não viu o mantra vai ver. Como a gente pode escolher hoje? Para aqui eu chegar e falar: caraca, e aí? Sabe o que é você não se colocar no mundo, interagir? Sim, você escolheu vir com pessoas para cá em forma de pessoa. A sua voz, você interagir, você estar no mundo, independente do quê? De novo, você não precisa conversar com as pessoas em si, assim. Vou pegar uma pessoa aqui que eu não vou citar o nome. Tem uma pessoa que desenha e faz um cenário assim, ó, de quadrinhos e desenhos que conversa maravilhosamente bem. E fala o quê? Ah, eu não gosto de conversar com pessoas. Você não gosta de conversar com pessoas o dia inteiro assim, coisa que eu faço com facilidade, né? Mas você gosta que as pessoas leiam seus quadrinhos, por exemplo. Ou você gosta que as pessoas vejam a sua cerâmica. Ou você gosta que as pessoas vejam seu trabalho até. Seu trabalho é a expressão maior ali para servir a sua vida, né?
Que nem isso muitas vezes as pessoas não querem, porque como que a empresa vai servir a sua vida sendo que você não quer nem viver? Você não está escolhendo você, a exuberância da vida. Então, olha como tem vários leques disso. Então, ao invés de a gente tentar muitas vezes ficar olhando o que mais eu vou fazer por fazer, como seria hoje a gente escolher você? Então, hoje, agora, eu vou reforçar a minha pergunta de manhã. Como você pode se escolher hoje? E a gente acha que se escolher é o, peraí que eu vou ralar minha vida inteira para comprar a casa, o carro, não sei o que, não sei o que lá. Gente, alô? Se escolher é você, às vezes, tomar o banho com a música, escutando a música que você gosta. E aí alguém vai virar para você e vai falar, porque é o quê? O que que as pessoas têm em questão com a senhora passe a voz certa para você? É porque a gente vai sim explorar o incluir o julgamento. Vai, gente! Sabe esse negócio que a gente fica brigando todos os dias da nossa vida, a cada 10 segundos? Julgamento? Então a gente vai olhar para ele. E nem é todo mundo. Só que, gente, a gente já faz isso todos os dias de uma forma inconsciente. Como seria ter ferramenta para isso? E aí, o maior julgamento. Você, você com você. Porque se vem alguém virar para você e falar: ai, você tá tomando um banho de sei lá quantos minutos, escutando música e cantando horrivelmente no chuveiro, quando você tá se escolhendo, você vai virar e falar: ah, é, obrigada. No dia seguinte, sabe o que você vai fazer? Você vai tomar o seu banho, vai cantar de novo e não tá nem aí. Eu não tô cantando pra alguém gostar, não sou cantora profissional. E se quisesse ser, eu ia buscar a demanda disso pra ser. Não ia ser uma questão, né? Só que eu tô dando um exercício, né? Um exemplo besta. Agora eu quero que você aí veja na tua vida, faça uma lista maravilhosa da onde você está se julgando e dando trela pro julgamento dos outros, porque você não se escolhe. Você não escolhe a sua vida. E, gente, vida não é, de novo, tem a parte. Tô sendo bem pontual numa coisa. Você tá respirando? Tá com o olho aberto aí? Tudo bem que tem algumas pessoas com o olho fechado aqui, mas tá com o olho aberto, fechado, mas tá me escutando? Você tá viva. Tá correndo sangue na veia? Você tá viva. Agora você pode começar a escolher o que você quer fazer com isso pro resto da sua vida. E quando eu digo escolher pro resto da sua vida, não é uma escolha pro resto da vida. São uma sequência de escolhas que vão levando com a energia de ser você, aonde você se escolhe. E eu posso ser a Bianca, ser Bianca, ser Bianca. Hiper calminha. Bom dia, gente. Como vocês estão? Eu posso ser a Bianca enérgica. Eu posso ser a Bianca que vai não falar com você. Eu posso ser a Bianca. O fazer algo com isso, com as energias que existem na Bianca, é uma escolha. E eu diria que é uma coisa sensacional de acordo com quem você vai engajar, ou o que você deseja entregar, ou o que você vai fazer. Mas isso é fazer, ação do negócio. Agora, o que eu sou, eu posso escolher todo santo dia ser. O que meu corpo é, como expressão dele, eu posso escolher isso todos os dias, eu deixar ele escolher isso também. Então, eu vou só repetir porque eu vou embora em breve. Você não se escolhe, você não escolhe a sua voz, porque você não escolhe você. Você tem julgamento de você, ou julgamento impregnado em você, para você não ser a demonstração mais exuberante que existe nesse planeta da sua verdade, da sua forma. De novo, não sou eu que vou falar para você o como.
Cada um aqui tem o seu jeito, a sua verdade, a sua forma de ver isso. Só isso que eu vim jogar pra você. Toma. Então fica com isso. Onde você não está escolhendo a sua voz, porque em primeiro lugar você não está se escolhendo. E de novo, não no estágio de ir pro errado disso, mas de olhar. É, verdade. Pra que mesmo eu fui naquela balada sendo que isso nem era a minha cara? Sabe esse tipo de coisa? É tipo um exemplo besta. Mas a gente faz isso com trabalho, com negócio, relacionamento, com a família. E, cara, é tão sensacional como até essas áreas mudam tanto para um espaço de leveza quando você escolhe essa leveza aqui. Essa leveza aqui, ó. Essa expressão da leveza para você. Aí vem o quê? Pessoas gostosas, né, Mari? Então eu fico curiosa para saber mais sobre isso. Deixa eu fofocar. Estão prontos para fofoca? Hoje foi setado, isso quer dizer que está em vigor, uma coisa que eu fiquei muito feliz, que faz mais de um ano que eu venho pedindo. A classe de 3 dias de Avó Certa para Você é oficialmente uma classe que pode validar a facilitação de barras, facelift e processos corporais. Eu tô muito feliz. Eu falei, eu vou fofocar. O pré-requisito para isso, ou seja, o pré-requisito para isso é que você tenha feito um fundamento em algum momento, né? Não precisa ser nos últimos. Em algum momento você tenha feito um fundamento, e aí, com a classe de 3 dias de avó certa para você, você pode fazer essa renovação. Para quem não sabe o que eu estou falando, quem é facilitador de barras, facelift e processo corporal. Quando você vai renovar a sua licença, nos últimos 12 meses, você tem que fazer uma classe avançada de artes, né? Então, essa classe avançada, estamos inclusos, a voz certa para você, se você já fez um fundamento em algum momento. Não precisa ser durante a sua licença, pode ser a qualquer momento na vida. Então, eu estou muito feliz com isso, que é uma coisa que as pessoas vinham pedindo. Tem gente aqui que pediu isso. E eu, tipo, vamos mudar isso no último treinamento. A gente mudou, gente. Peças e receberás. Pode demorar, pode ser um ano, pode talvez não chegar tanto assim como a gente pensou, mas também é isso aí. Bora criar mais. Então, se você já fez um fundamento e você quer renovar a sua licença, você vai poder fazer a classe de 3 dias de certa para você. Dizendo isso, né? Bora escolher mais ainda, vou certa pra... E o que mais é possível. Então, eu estou muito feliz com essa fofoca, muito mesmo, porque as pessoas estavam pedindo, né? Vocês estavam pedindo para isso acontecer e fomos escutados. Estamos aí com essa novidade. E também gostaria de falar para vocês as minhas próximas classes. A gente tem duas intros de A Voz Certa para Você, que é a sua voz nos negócios e a sua voz como engajamento. Tem uma gata atrás de mim, eu vi no espelho. E a sua voz como conexão com as pessoas. São duas intros que vão poder ser online e presencial. Online, mundo inteiro, presencial em Olímpia, né? Que a gente vai estar este mês, dia 24 e 25. O que mais que eu tenho de voz certa setado para vocês? Tenho um classe de 3 dias. Agora, a próxima vai ser em Canela. Eu vou pedir para vocês claramente entrar no meu Linktree e olhar as datas certinhas, porque a Bianca ainda é Bianca e eu não lembro tudo de cor. Canela, Rio de Janeiro e Brasília. São as classes que eu tenho aí confirmadas de avó certa para você. Quero jogar, é claro, uma para São Paulo. Vamos ver aonde que eu vou encaixar essa classe para São Paulo. E o que mais é possível. Uma coisa que é curiosidade também de avó certa para você, diferente de algumas especialidades, elas não são somativas, né? Tipo, você tem que fazer intro, depois a classe, sei lá, o início, meio e fim. Cada especialidade tem uma coisa diferente. Ela tem propósitos diferentes, são classes individuais, vamos dizer assim, né?
dentro da voz certa para você. Então, a gente tem as intros, não sei se todo mundo já sabe disso, que aí eu posso direcionar para um tema que eu desejo, para alguma coisa. Então, se muitas pessoas fizerem um tema específico, eu posso criar uma classe de intro, que de intro não tem nada, que a gente sabe como é que a gente fala, né? A única questão é que alguns exercícios é legal ser na classe de 3 dias, mas a gente ainda assim pode colocar aqui na intro. A classe de um dia, ela tem temas específicos, né? Então, tenho conversando com qualquer pessoa em qualquer lugar sobre qualquer coisa, que é tipo se engajar, né? Tenho tendo conversas difíceis, então perceba que são temas diferenciados, que vão abordar coisas ali diferentes, e eu posso criar também classes de um dia de diferentes coisas. E aí a classe de 3 dias mesmo, e a de um dia pode ser também online, né? Isso que é muito legal também de falar. E a classe de 3 dias aí é presencial, porque daí o negócio é 3 dias, né? E é isso que é legal, porque ela é muito dinâmica. Então, a gente vai dar uma tarefa para você fazer de um dia para o outro, é aprender a tarefa, perceber ela e ir para a vida. Você vai ter o tempo de um dia para o outro fazer o negócio e, ó, viver o negócio, que eu acho sensacional. Eu me divirto, gente. Me divirto porque é uma coisa que você vê no olho mudando, sabe? Aquele negócio de um dia para o outro que você fala, que da hora. E aí é olhar para várias questões aí de vida e se colocar no mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu estou muito feliz por essas novidades e o que mais é possível. Se você deseja uma classe intro, um dia, 3 dias aí, bora conversar que eu escolho ter muito mais disso no mundo. Como seria o nosso planeta se as pessoas acessarem essa leveza da voz delas e não se calassem mais? E principalmente para vocês com vocês também, né? E transbordasse isso para o mundo. Como que seria esse mundo? Eu vejo um negócio sensacional. Então, o que eu puder ser e fazer para isso, estarei sendo e fazendo. Bora que bora. Deu 19h30. Beijo para vocês. Já, 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 sim. Tipo, amanhã eu subo essa reunião aqui lá no nosso grupo, tá bom? Beijo e gratidão por vocês estarem. E lembra como você pode se escolher ainda hoje.